Pessoal do Projeto Simples, aqui é o Javier e hoje vamos falar com um cara que é referência quando a gente fala em treinamentos na Amazon. Ele treina centenas ou milhares de brasileiros como assistentes virtuais na Amazon, o Elisandro Moreira. Bom, Elisandro, prazer estar aqui conversando contigo, cara. E, bom, de onde é que, antes de a gente entrar na parte que a gente mais gosta de falar, um pouquinho, né, de business, de empreender, né, de mudar de vida, conta pra nós aqui, de onde é que tu era do Brasil, onde é que tu tá hoje e um pouquinho dessa caminhada aí pra nós. Cara, eu sou de São Joaquim da Barra, do interior de São Paulo, uma cidade a 70 quilômetros ali de Ribeirão Preto, para quem nunca ouviu falar dessa cidade, bem nas margens da Via Anhanguera. E hoje, né, eu estou em Braga, Portugal, bem uma cidade próxima ao Porto. E como você perguntou um pouquinho da minha caminhada, nós nos conhecemos através das vendas na Amazon, né, Chico? E eu morava nos Estados Unidos, morei quase 8 anos nos Estados Unidos, foram 7 anos e 10 meses. Então, resolvi empreender na Europa agora e cá estou, como dizem os portugueses. Só conta pra nós como é que você tá achando esse ambiente europeu e as diferenças da 7 anos vivendo nos Estados Unidos, né? Sim, na verdade, tudo começa dessa forma. Como eu disse, eu sou uma pessoa do interior de São Paulo, uma cidadezinha de 60 mil habitantes. Nunca imaginei morar nos Estados Unidos. Para mim foi um obstáculo, né? E um desafio muito grande morar nos Estados Unidos. A minha esposa paulistana, ela que me incentivou, e ela falou, não se preocupa com o inglês, que o inglês eu resolvo. Eu falei, então tá bom, então vamos embora. E viver nos Estados Unidos, vamos falar em 8 anos, você aprende muita coisa, inclusive a língua, né? Não falo inglês fluente, mas para quem não falava nada, eu aprendi muita coisa, tanto inglês quanto espanhol, e a gente começa a gostar das coisas que a gente conheceu durante esse período. Eu estava até em outra ligação agora há pouco, comentando com um amigo a saudade que eu tenho de algumas coisas. Um exemplo, Dunkin' Donuts. Eu era viciado em tomar café gelado no Dunkin' Donuts e comer ali um croissant com queijo, bacon, ovo, coisa de gordinho, tá? E agora, estando aqui em Portugal, na Europa, são costumes diferentes, né? Porque aqui é o velho mundo e aí os Estados Unidos é o novo mundo, né? O novo continente. E, cara, tem muita coisa que nos deixa saudades, inclusive, contei também para ti, deixei de assistir os youtubers brasileiros que moram nos Estados Unidos, que mostram as coisas, o Rodrigo de 78 centavos, gostava muito de ver o Pavone, o corretor, enfim, Carlinhos Troll, e deixei de assistir porque dá saudade, sim, porque os Estados Unidos é uma terra de oportunidades, uma terra de magia, e não tem como não gostar dos Estados Unidos, né? Voltando aqui, da época que você estava no Brasil, né, naquela decisão, o que foi o gatilho, o input que fez vocês, né, tomar essa decisão de vir para os Estados Unidos? O que aconteceu? Eu estava trabalhando como PJ para uma das maiores empresas de auditoria de fraudes do mundo. E eu trabalhei durante 4 anos nessa empresa, eu e minha esposa. A gente trabalhou no setor sucroalcooleiro por 13 anos, nós dois também, e essa empresa, pelo nosso expertise em usinas de açúcar e álcool, nos contratou para trabalhar com eles, né? E ao longo do período nós não ficamos só no sucroalcooleiro, passamos para o setor privado em geral. Então a gente estava em hospitais, estava na Sky, por exemplo, uma grande empresa de telecomunicação, e auditoria de fraude é muito complicado, porque você acaba descobrindo coisas que você não quer descobrir de pessoas que você nem imagina que poderia estar fazendo aquilo, né? Francisco, durante um período nós conseguimos descobrir muitas coisas dentro de uma empresa que foram prejudiciais para nós. Por quê? Porque as pessoas eram realmente pessoas que faziam coisas erradas, e quando descobriu que eu era auditor,
eu recebi uma ameaça de morte via telefonema, inclusive na minha casa, que ninguém sabia o meu número, inclusive eu não sabia o meu número da minha casa residencial, e a pessoa falou para minha esposa, falou, descobri onde vocês moram, descobri o seu filho onde estuda, e vocês vão pagar por ter nos demitido dessa empresa. E quando eu falei com a pessoa que nos contratou nessa empresa de auditoria, ele simplesmente falou para mim, fala para eles tirarem uma senha e entrar para o final da fila. E não era isso que eu queria para minha vida. Eu falei, poxa, chegou um momento, a gente já estava cansado também, chegou essa ameaça, e aí a Messila, a gente estava com o nosso filho pequeno, com o Otávio pequeno, ela falou, o que a gente vai fazer? Eu já tinha uma franquia do iFood em Londrina, que não chamava iFood, era Paparrango. Eu falei, vamos vender a nossa franquia e vamos embora para os Estados Unidos. Ela falou, vamos. O iFood, que na época comprou o Paparrango, nos devolveu o nosso dinheiro da franquia e com menos de 30 dias nós compramos a nossa passagem, sem nos programar, sem fazer nada, e fomos para os Estados Unidos, com destino a Massachusetts. E aí vem uma longa história também. Não, eu sei. Calma. Calma, vamos por partes, como diz o Jack, né? Não, eu queria agora só uma luz assim na questão de Portugal, porque fico muito curioso, na verdade, porque eu sempre achei que eu fui um cara que mudei muito, né? Morei de Porto Alegre, fui morar em São Paulo, muito porque eu sou gerente de projetos, então, né? Os projetos eles precisam antigamente, agora hoje é tudo online, mas então de São Paulo para o Rio, do Rio voltei para Porto Alegre, de Porto Alegre para Tampa, enfim, eu não fiz questão de me apegar muito, mudei, né? E eu vejo em ti, eu sempre brinco contigo que tu é um cara de coragem, né? Porque eu vejo que tu também, né? Tá sempre olhando para frente, né? Se olhar para trás, a gente desanima, né? Então, agora, é isso que eu queria que tu dissesse pro pessoal que está nos assistindo aqui, o que eles devem, né? Para ter essa coragem e desapegar dessas âncoras que amarram a nossa vida aí, Elisandro. Eu penso que você tem que saber pesar a sua vida no geral. Então, um exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, foi eu, a minha esposa e meu filhinho com 3 anos de idade. Então, a gente brinca lá no interior que eu já tinha um passarinho para tratar. Então, se eu fosse eu e a minha esposa, a nossa empreitada nos Estados Unidos teria sido toda diferente. E como eu te disse, que nós fomos sem programar nada, eu não sabia nada sobre vistos, eu não sabia nada. A única coisa que eu sabia é que eu tinha ido em 2013 e me apaixonado por aquele lugar. Eu falei, estando lá, a gente resolve como nós vamos ficar. E quando a gente chegou nos Estados Unidos, nós ficamos procurando como se legalizar e viu que era muito difícil, né? Era muito difícil pela situação que a gente já tinha ido. E o que nos restava é o que a maioria dos brasileiros fazem, o visto de estudante. Só que nós tínhamos uma dupla jornada, que era o quê? Limpar casas durante o dia, porque nós tínhamos uma empresa de limpeza. E limpar a casa, ir para a escola, não dava muito certo, era muito cansaço. E mesmo assim, para manter o visto, para manter a gente legal dentro do país, nós tivemos que fazer isso por muito tempo. E, Francisco, a gente via que a gente nunca ia conseguir, de outra forma, talvez o nosso tão sonhado green card, ou até mesmo uma cidadania, porque era difícil quem fosse o sponsor. E aí, em um determinado momento, nós começamos a pensar no nosso filho. Falar, poxa, eu não quero vê-lo crescer aqui e o sonho dele ser jogado fora. Claro. Então, nós começamos a planejar onde a gente consegue o tão sonhado documento. Na Europa, porque tanto eu quanto a minha esposa somos descendentes de italianos, estamos com a nossa cidadania italiana em curso, mas aí, devido a um amigo que eu tenho em Orlando, que é dono da padaria Pão Gostoso, não sei se vocês conhecem, em Orlando, conheço. Ele mora aqui em Portugal. E ele falou, poxa, Elisandro, por que você não vem para Portugal? E aqui é tudo mais tranquilo, eu tenho a minha empresa aqui, eu já te trago para cá, tudo legalizado e tal. Eu falei, poxa, me explica melhor. E foi aí que o André me explicou. Que legal. E eu falei, por que não? Por que não crescer no terceiro país mais seguro do mundo? Porque muita gente sai do Brasil falando que quer qualidade de vida e segurança. A verdade é essa. E se você for pesar, Portugal, ela oferece isso muito mais que os Estados Unidos. A qualidade de vida aqui é melhor, porque os custos são muito menores. E é o terceiro país mais seguro do mundo. Então, eu falei, poxa, por que não? E
Aí já mistura família, né, que foi o que eu disse, pensando no nosso filho, e os negócios, né, Francisco? Como aí nós não falamos ainda, mas eu vendo na Amazon, tem um negócio na Amazon dos Estados Unidos, e a Amazon na Europa, ela vem crescendo muito. E a concorrência, ela é menor aqui na Europa do que nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma marca própria nos Estados Unidos, que está difícil decolar, tá? E eu percebi que aqui na Europa vai ser mais fácil. Então, eu falei, por que não? E aí, não olhei para trás, como você falou. Nós nos programamos, começamos uma programação no ano passado, em maio do ano passado, de 2021, e para esse sonho se concretizar em setembro desse ano. Então, dessa vez, não foi como ir para os Estados Unidos. Nós nos programamos. Tudo. A vivência dos 8 anos nos Estados Unidos nos ensinou a como imigrar e como fazer a coisa certa. Então, assim, até agora está dando tudo muito certo. Tu fez a tua mudança de uma maneira, né, pela questão de segurança, de uma maneira não tão planejada, e agora tu falou do planejamento, que é o que eu bato bastante aqui no nosso canal, na questão do incentivar, quanto mais planejamento, melhor, né? Então aí quando tu tocou isso, eu digo, pá, isso daí é a deixa para eu te fazer essa pergunta aqui. Tu já passou pelas 2 experiências, né, Elisandro? Eu sei que aquela foi uma experiência, uma necessidade, né? O teu gatilho foi necessidade, e agora foi uma oportunidade. Enfim, qual que tu te sente agora mais tranquilo e mais confortável, né? A do planejamento ou a da coragem? As duas a gente já sabe o final feliz que teve, né? Mesmo você fazendo uma programação, as coisas dão errado. Você sabe disso. E por isso que você tem que ter uma programação e sempre ter um plano B, né? Então, nós nos programamos assim, ó, perfeitamente para sair dos Estados Unidos e para o Brasil. Eu fiz um lançamento de uma nova turma do Brasil. Eu queria ir para resorts, que eu estava com saudade das praias brasileiras, isso, assado, tudo planejado bonitinho. O que aconteceu? Um dia antes da gente lançar a nossa turma de novembro de 2021, não, minto, novembro não, setembro, de julho de 2021, a minha esposa teve uma trombose. E aí, como que você faz aquele planejamento todo que você tinha, de repente foi por água abaixo? Sim. A Portugal, com as fronteiras fechadas, não tinha como entrar. Tudo planejado, estava tudo certo. Mas aí houveram os contratempos. Só que nós tínhamos o plano B. Por quê? Porque já estávamos tudo planejado. Então, a Messila ficou doente, nós esperamos que ela sarasse, nós esperamos o alvará, a liberação do médico para que ela pudesse voar, e ao invés de vir para Portugal, nós fomos para Paris. Por quê? Porque nós tínhamos caixa suficiente para ir para Paris, porque muitas pessoas fazem o planejamento contado. Mas você tem que ter aquela margem para que se dê alguma coisa errada, você falar, poxa, eu estou indo para Portugal, mas deu errado, eu preciso descer em Madrid, eu preciso descer na França, em Paris, e ficar alguns dias por lá, eu tenho que me segurar. Então, eu acho muito importante essa parte do planejamento. Até vi um vídeo ontem muito interessante de uma assessora que tem um canal no YouTube também, fala sobre Itália, que a primeira coisa quando você vai imigrar, você tem que saber para onde você está indo e saber se comunicar, né, Francisco? Um exemplo, nos Estados Unidos, se você não souber falar inglês, é tudo muito mais difícil. Então, essa programação, esse planejamento é a chave do negócio. Se você quiser ver mais conteúdos como esse, bate-papos com empreendedores, deixa seu like, se inscreva no canal que a gente se vê no próximo vídeo.